Hoje o papo é com você que está se preparando para morar fora ou já mora fora e precisa daquela acelerada rápida no seu inglês para poder se sentir melhor, para poder se comunicar e funcionar de uma forma ou de outra. Nós vamos começar conversando sobre mitos, alguns mitos que estão por aí que falam que a fluência no inglês vai acontecer numa boa. Primeiro, eu quero deixar claro o seguinte, que realmente essa conversa aqui é para gente que já tem um inglês intermediário. Se você está num nível bem básico, né, de gramática e tudo, ainda não está na hora de escutar essas coisas que eu vou falar. Mas também não acontece nada, né, de já estar se preparando para o futuro. Mas quando o caso é falar inglês fluentemente, acho que todo mundo já ouviu uma ou mais vezes uma dessas histórias. Eu gosto de enumerar 4, basicamente. Primeiro é assim, olha, leva numa boa, relaxa, com o tempo a fluência vai acontecer. Não se preocupe, você está morando num outro país, com certeza a fluência acaba acontecendo. Outro comentário que as pessoas podem fazer muito... Eu escutei demais isso. Foca na gramática. Dá tudo que você tem na gramática. Porque a gramática é que vai ser responsável pelos resultados que você vai ter depois, na hora que estiver conversando ao vivo com as pessoas. A terceira coisa é o seguinte. Não se preocupe que na hora você se vira. Você tem um inglês básico ou maior, muito melhor do que o básico, seu inglês já está intermediário, não se preocupe que na hora você se vira. Isso também é outro comentário que a gente escuta com bastante frequência por aí. E aquela outra coisa que chama vozes da sua cabeça te falando o seguinte, não tem importância, na hora eu vou entender tudo que eles estão falando. Não tem importância nenhuma, eu vou me virar, é comigo mesmo, não tem problema. Bom, quem nunca escutou esses comentários quando você está preocupado em mudar para um outro país, ou mesmo ir para fora para fazer um curso, ou para trabalhar por um tempo? Quem nunca se preocupou com esse tipo de coisa, né? Como é que vai ser a minha experiência lá com a minha fluência em inglês? Então, vamos dar uma analisada nesses argumentos aí que eu enumerei, para a gente esclarecer de uma vez por todas o que realmente acontece na prática. Essa coisa de, olha, com o tempo você vai conseguir falar bem, relaxa que acaba acontecendo, não é verdade. Principalmente se você tem uma deadline, se você tem uma data que você tem que chegar em algum lugar, que você tem alguma coisa acontecendo naquela data certa. Não adianta relaxar e esperar que isso não vai acontecer. Se você é um adolescente de 13 anos, o que não é o caso, que é todo mundo adulto, né? Então, você está começando um curso na cultura inglesa, sei lá, um curso de inglês por aí, é verdade, né? Essa pessoa vai ter muito tempo, né? Esse adolescente vai ter muito tempo aí para poder aprender toda a gramática, fazer tudo bonitinho, vai ser assim um negócio bem legal. Mas para um adulto que nem a gente não dá. A gente tem pressa, a gente tem uma deadline, a gente tem que chegar lá, a gente tem que conseguir falar, se comunicar com as pessoas. Aí, né? O que a gente tem que fazer? O negócio é que tem que acontecer agora, a fluência. E não dá para ficar esperando, sei lá, né? O Espírito Santo baixar na cabeça da gente e a gente sair falando inglês. E para isso, a gente tem que deixar algumas coisas bem claras na cabeça da gente. O caso de focar na gramática, né? Todo mundo, foca na gramática que você vai se sair bem, não sei o que lá. Lógico, sem a gramática básica, eu já falei no começo, não vai rolar mesmo. Você tem que saber a sua construção de frases, uma conjugação de verbos. E em inglês, a conjugação de verbos é muito mais fácil do que em português, por exemplo. Né? A gente não tem tantos tempos de verbo como a gente tem em português e em inglês. Então, tudo isso tem que já estar, de uma forma ou de outra, bem estabelecido na sua cabeça. Eu acho assim, que se você teve uma base boa de inglês na escola, no ensino fundamental e depois
Se você já teve isso, e você se deu bem no inglês, você teve notas boas, você entendeu, você gostava, e depois você ficou lendo um monte de coisa na internet e tal, já dá para ter uma noção muito boa de uma base da base gramatical que você precisa para depois sair por aí conversando. Eu, por exemplo, aprendi, acho que eu já contei essa história aqui, aprendi só na escola mesmo. Eu não fui fazer nenhum curso específico naquela época. A minha mãe me ajudou muito, ela era professora de línguas, e ela realmente me ajudou a me organizar de uma forma bem legal para eu buscar meus recursos que eu precisava do inglês. A gente cantava em inglês, a gente fazia um monte de coisa em inglês, porque ela gostava da matéria, né? Gostava de línguas, de uma maneira geral. E o resto fui eu, autodidata, assistindo as coisas, conversando, falando, trabalhando, e a coisa foi fluindo, né? Então, assim, gramática básica é fundamental, vai ter que rolar mesmo. Então não adianta falar só foca na gramática e ficar alucinado com isso, mas precisa já ter. Então eu estou assumindo que as pessoas aqui que estão interessadas em acelerar e destravar a língua em inglês já tenham essa boa base de gramática. Aí aquela outra premissa, não se preocupa, na hora você se vira. Olha, não, na hora, e principalmente se a pessoa é muito extrovertida, na hora eu me viro, não tem importância nenhuma. Mas isso não é verdade. Eu mudo essa frase para na hora só complica. E só complica mesmo. Lógico que se você está como turista no Disneyland ou em qualquer desses lugares, a coisa fica muito mais fácil. Mas, porque você está lá como turista, né? Você está lá perguntando o preço de uma coisa, você está querendo tomar um sorvete de tal sabor, é só essa conversa que vai rolar e você vai se virar. Agora, no dia a dia, você acorda, oh meu Deus, eu estou em outro país. Aí você sai na rua, tá todo mundo falando uma outra língua. A confusão mental que isso começa a acontecer na sua cabeça, você tem que estar preparado para ela. Porque, na verdade, é overwhelming, como a gente diz em inglês. Dá aquela sensação de, oh meu Deus, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Então, essa história de que na hora a gente se vira, só é mesmo verdade se você estiver turistando nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, aí funciona. Mas na hora do vamos ver, de estar numa situação do dia a dia, prática, em que você precisa funcionar, em que você precisa se comunicar, isso aí não vai. Inclusive, né, tem aquele negócio de que a gente tem a ideia de que... Eu lembro de uma história, é isso mesmo, eu lembro de uma história que aconteceu comigo e eu estava trabalhando já com inglês e aí eu tive que marcar uma reunião com o cliente. E aí eu falei, então, vamos nos encontrar this Thursday. E era uma pessoa nativa. E, obviamente, o meu sotaque provavelmente naquela época era muito pior do que é agora. E saiu para ele lá, para a pessoa lá, ela ouviu Tuesday, não Thursday. E aí deu uma confusão. E daí eu não lembro se a Thursday estava antes da Tuesday, eu acho que sim, eu acho que eu fui para a reunião, essa pessoa não estava pronta. E aí foi esse mal entendido. Mas eu estava muito confiante. Não, isso aí, imagina, falar o dia da semana, isso aí não tem tanto problema. E deu uma zebra. Né? Então, assim, eu não quero apavorar ninguém, mas também não quero dizer que é super fácil, porque não é tão fácil. Então, se a gente pensar que as soluções a curto prazo realmente não são mágicas, né? Então, vocês podem perguntar, e aí, Raquel, o que eu faço? Como é que eu vou me virar se eu tenho pouco tempo para me preparar? E o caso é que, claro, as pessoas têm que entender o que você está falando e você tem que entender o que elas estão falando. E aí o que acontece muito com as pessoas que estão planejando mudar para outro país, mesmo que seja por um período curto de tempo, é que uma mudança de país, nossa, é realmente uma mudança de vida. É tanta coisa para pensar, é tanta providência para tomar, tanto detalhe, né? E muita euforia, né? Muita euforia, adrenalina rodando assim a mil.
Então, é normal que a gente, numa hora que você está se planejando mudar, mesmo que você saiba que ainda falta 6 meses, 1 ano, sei lá, é normal que a gente deixe de lado um pouco a prática do inglês, né? A prática da fluência da gente. Porque é muita coisa, é um negócio realmente overwhelming again. A gente tem que entender e lembrar bem disso, que praticar todo dia tem que ser uma prioridade, se não a número 1, a número 2, na hora que você está planejando mudar, sair do país, morar em outro lugar. Não tem jeito, não tem jeito, tem que ser aquela prática todo dia, tem que estar engajado em algum tipo de atividade que você possa fazer, se você está num grupo de estudo com umas pessoas, procurar gente nativa para conversar mesmo, procurar falar de assuntos diferentes que não aquele que você domina, né? Porque, por exemplo, se você trabalha com um determinado assunto, você provavelmente tem um inglês muito bom para aquela área que você é um expert. Mas tem que procurar diversificar um pouco para poder abranger um mundo maior, porque na hora do vamos ver, você vai estar lá conversando com as pessoas no supermercado, na loja, no médico, né, em vários lugares diferentes. E a gente tem aquele problema, né, que eu já falei, bom, eu já viajei bastante e tal, mas se você foi como turista, a experiência é outra. Né? Como você foi como turista, o maior problema que você pode ter tido é que você pediu um sorvete de pistache e veio um sorvete de menta porque você não se deixou, você não soube se expressar direito. Não é um problema, né? O problema mesmo é quando a gente tem que conversar coisas sérias e que dependem de um entendimento da outra pessoa e que depende, às vezes, muitas vezes, da sua opinião também, né? Como no médico, sei lá o quê. Uma coisa que acontece com gente que tem filho é conversar com a professora em inglês. Nossa, não é fácil. Principalmente se a criança está se adaptando, né? Também não fala inglês, provavelmente. Então, ela está se adaptando, precisa saber o que está acontecendo na escola, o que ela está precisando e tal. Então, a coisa não é tão simples assim. Então, vamos lá. Como é que nós vamos acelerar todo esse processo de novo? Essa é a pergunta. E é isso que eu deixei mais para o final, porque a gente tem que fazer montar o cenário, né? Montar as situações de desconforto que podem haver. A primeira coisa, além de praticar todo dia, como eu já falei, é lidar com a ansiedade, e isso tem a ver com a autoconfiança da gente, do falar. Porque quando a gente estiver falando com nativos, muitas vezes o sentimento de inadequação dá um baque na gente. Então, se der para dar uma parada, pensar nas expectativas, pensar no que a gente está achando que a gente vai achar lá, que a gente vai ser super bem aceito, que vai ser tudo muito fácil, muito mais fácil. Porque quando os valores pessoais da gente estão sendo checados numa outra cultura, fica tudo muito atrapalhado. Eu lembro dessa sensação, logo que eu cheguei aqui, a gente chega assim, com aquela euforia, com aquela alegria, com aquele coração aberto para abraçar a nova cultura que a gente tá vivendo e tal. E eu lembro assim de achar que na minha cabeça, uma das expectativas era que as pessoas, todo mundo ia querer saber como é que é a minha vida no Brasil. Nossa, o que você faz lá? Como você fazia lá? Como é que, sei lá, como é que é cabeleireiro no Brasil? Como que é morar perto da praia? Como é que, né? Era isso que eu estava esperando que as pessoas iam, ou seja, eu estava esperando que as pessoas fossem se interessar por mim, pela minha cultura. E não foi bem isso que aconteceu, foi bem chato. E eu com aquele coração aberto, né? Todo mundo que eu conhecia, nativo, gente, estou falando nativos, né? Que eu conhecia, eu esperando, esse aí vai perguntar, esse aí não vai se aguentar. Bom, e aí o que eu descobri? Que aqui no Canadá, o canadense médio, muitas vezes nem sabe onde que é o Brasil. Não tem ideia de nada. O que é mais informadinho, né? As pessoas que são mais informadinhas, elas sabem do quê? De carnaval e futebol. Né? Hoje em dia mudou muito. Isso eu estou falando
há uns bons 20, 15 anos atrás, mais ou menos. Agora as coisas estão bem mudadas por causa do mundo globalizado, mas naquela época era assim. Então foi chato essa expectativa de que as pessoas vão se interessar por mim. Então, o que acontece? Existe uma tendência muito grande das pessoas, quando mudam de país, se agruparem de novo dentro daquela comunidade do próprio país, né? E aí fica todo mundo só falando português, ou seja lá que língua que for, e minimizando os contatos com o mundo exterior, principalmente mulheres que, num primeiro momento, não vão trabalhar fora porque tem filhos ou sei lá, alguma coisa. É muito comum esse negócio de a mulher ficar em casa, cuidando das coisas, organizando, desempacotando, né? O cara já tem um trabalho, o marido já tem um trabalho, e a mulher ficar mais confinada em casa lá e não tendo muito contato com o mundo exterior. Então, a gente tem que, antes de ir, balancear bem as expectativas, pensar, bom, eu tenho que ir para o que deve é, eu não vou ser uma novidade para muita gente, né? Por isso que, assim, na hora de escolher a cidade, né, para as pessoas que estão querendo mudar para fora do Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos também, é mais fácil escolher uma cidade, se possível, que seja um centro urbano um pouco maior. Porque nos centros urbanos existe muita, no Canadá, vou falar do Canadá basicamente, existem muitos imigrantes de todas, nossa, o Canadá é um dos países mais multiculturais do mundo. Então, existem muitos imigrantes de todo. A tolerância para a conversação não fluir tão bem é muito maior. E isso tem dois lados. Tem o lado de preconceito, que existe mesmo, né, com determinados sotaques, com determinadas culturas, e tem o lado também da tolerância, das pessoas serem mais abertas. Porque no Canadá, assim, a gente é bombardeado com essa informação, que é muito legal, de que é um país multicultural. A gente realmente respeita e admira todas as culturas de pessoas que vêm para o Canadá. É muito legal. É um movimento assim que começa já para as crianças na escola e segue, né? E isso a gente vê bastante nos centros urbanos. Quando eu mudei para o Canadá, eu fui para uma cidade no GTA, que se chama Great Toronto Area, que é perto de Toronto. Aliás, é na área de Toronto, né? A região metropolitana. E essa cidade era basicamente de pessoas inglesas, né? Não tinha quase ninguém falando francês lá. Então, a comunidade muito pequena, uma cidade pequena de, sei lá, na época, acho que uns 300 mil pessoas, não estava muito acostumada com gente de fora, porque a maioria ali era gente que tinha uma ascendência escocesa, irlandesa, britânica, europeia, de uma forma geral. Então, os sotaques não eram muito bem entendidos, não era nem questão de aceitação, o sotaque. A pessoa não tem o treino. Agora, se já em Toronto, ou Ottawa, como aqui onde eu moro, é um centro urbano, então todo mundo entende todo mundo. Se navega muito melhor numa cidade assim. Então, se puder escolher um centro urbano, isso vai facilitar a navegar nas coisas do dia a dia. Já falei isso, mas eu vou repetir. Eleger a prática do inglês para pensar em morar fora como as coisas que você, enquanto você está se preparando para ir, tem que fazer todo dia. Pelo menos 1, 2 horas por dia. Não tem jeito, não tem negociação. Porque quando bate aquela ansiedade por causa da mudança, né? Ai, nossa, eu vou me mudar, tudo diferente, minha família vai ficar, e trabalho, e isso, e aquilo, e criança, aquela confusão toda. A tendência da gente é buscar alívio em coisas de fácil digestão, né? Então a gente vai para o Instagram, fica lá, a gente vai para o Facebook, a gente vai assistir maratona na Netflix, vai ficar lá um tempão e vai deixar de lado o treino. E quanto mais a gente treina, mais a surpresa agradável acontece de que, nossa, isso é super legal.
Nossa, como que é gostoso. E aquele senso de orgulho, de eu consigo falar, eu consigo me expressar, eu consigo destravar a língua, eu vou falar. E isso, quanto mais a gente faz, é que nem a ginástica, né, gente? Que nem ir para academia. Quanto mais você faz, mais vai ficando fácil. E aí a gente vem pro lado do foco, planejamento e sangue frio. Então, planejamento com a língua que você vai falar no país novo, porque ela é a ferramenta mais importante para a sua comunicação. Então, esquece de ficar atrás de detalhes, né? Eu lembro uma coisa que eu fiz quando eu estava mudando para cá, é assim, eu quero levar tudo que eu preciso. Eu tenho que fazer a lista de tudo, absolutamente tudo que eu preciso levar. Como se eu estivesse indo morar em Marte, né? Não é necessário isso. Você vai para um lugar que vai ter um monte de coisas, um monte de recursos. A não ser que você esteja indo morar no Canadá, lá no norte, né? Naquelas regiões bem desertas, de frio intenso. Mas aí também você não vai precisar de muita coisa, porque você só vai poder ficar dentro de casa. Mas não, a gente está indo para lugares onde você vai ter acesso de muita coisa. Então, foca na língua, que é a ferramenta que você vai precisar no dia a dia. Tem grupos de estudo de língua, tem as pesquisas de locais mais multiculturais, onde você vai querer morar, como eu já falei, tem a pesquisa dos costumes culturais, eu falo muito deles aqui, eu acho que facilita demais a gente ter noção de que certas expressões são expressões realmente culturais. Por exemplo, eu já estava morando aqui há muitos anos. Isso aconteceu, sei lá, 3 ou 4 anos atrás, e a gente estava num Corad, que é uma dessas casas na beira do lago. São lugares muito legais que a gente vai no verão. É a grande atração dos canadenses no verão. E aí a gente tinha que botar um barco na água, tinha alguma coisa assim, e a gente tinha que ir num determinado lugar buscar, falar com uma pessoa que ia nos ajudar a fazer alguma coisa com relação ao lago, eu não lembro direito o que é. E aí eu fui conversar com essa pessoa, cheguei lá e falei para cadê o fulano de tal, eu precisava conversar com ele e tal, não sei o quê. E aí o rapaz lá falou assim, o fulano, ele não tá, he's under the weather. Tá, entendi que ele não tava. Voltei pro carro e falei pro meu marido, então, o cara ele tá under the weather, o que é isso? Ele tá numa tempestade, tá num temporal, e ele morreu de rir, né? E é piada até hoje esse negócio de under the weather. Under the weather significa a pessoa tava doente. E eu tentei pesquisar da onde que veio essa expressão, eu não achei. Então, under the weather, não, eu entendi, o cara não tem importância, não teve problema nenhum, mas é muito regional, né? E é uma coisa que a gente não adianta querer traduzir que não vai rolar, né? Tanto é que a minha conclusão foi que o cara estava num temporal, estava na chuva, estava em alguma outra região, estava chovendo, porque não estava chovendo naquele dia. Então, tem muita coisa que vem de expressões culturais e que a gente sabendo de antemão podem ajudar a gente demais no dia a dia da conversação com pessoas de inglês nativo. Também lembrar, né, que o perfeccionismo só vai empacar a conversa. Não tem perfeccionismo que resista a gente ter que conversar todo dia, no dia a dia. Não tem perfeccionismo. A gramática perfeita também não vai acontecer e a gente vai ficar, errei, não sei o quê. Mas, eu tenho um exemplo super bom que uma amiga me falou outro dia e é verdade. Quando você vai conversar com um gringo, e o gringo está no Brasil, você está apresentando, você está levando ele no restaurante, sei lá, você está tendo alguma interação com o gringo, aí ele fala um negócio errado, né? Eu estar com frio, né? Eu estar com frio, sei lá, o jeito que ele fala lá. E ele erra, e aí ele pede desculpa. Ou às vezes ele nem pede desculpa. Mas aí o que acontece? Você é a primeira pessoa a falar assim, não, eu entendi. Não, tá tudo certo. Então, por que a gente tem tanto perfeccionismo?
se a gente está sempre querendo deixar outra pessoa à vontade. Isso é uma coisa muito, muito legal do brasileiro. Só que quando a gente está com a pessoa de inglês nativo, nem sempre acontece, porque eles não são brasileiros. Eles não têm essa coisa latina, essa emoção à flor da pele que a gente tem. Então, eles ficam assim, esperando você, muitas vezes, né? Esperando. Eles também não querem te ajudar muito, porque isso pode ofender. É todo esse jogo de cintura de que não, eu, de repente, não quero fazer a pessoa se sentir mal. Então, mas a gente tem essa receptividade com o gringo. Então, da mesma forma que eu posso esperar isso de algumas pessoas que vão realmente fazer isso para você, tem outras pessoas que não vão fazer isso. E é o que é, não tem jeito. O importante mesmo, gente, é a gente lembrar que o único jeito de acelerar o inglês de uma forma, quando você tem um prazo, é focar na comunicação. Eu preciso me comunicar, é só isso que eu preciso fazer. Eu preciso que a outra pessoa me entenda rápido. Eu vou fazer minha lição de casa, eu vou, antes de ir, eu vou me preparar, eu vou praticar, eu vou fazer o possível que eu estiver fazendo. Por quê? Não é só porque eu quero me comunicar e porque eu preciso funcionar naquela cultura, mas é para você não se sentir mal quando você estiver errando, quando você estiver embasbacando, esquecendo, é para você não sentir mal. Então, tudo que você for fazer para melhorar a sua fluência é centrado em você, nos seus recursos, nas suas habilidades e planejando para que a sua convivência lá onde você for, seja mais fácil. Né? Porque é isso que a gente quer, que seja fácil, que seja gostoso e que as coisas não sejam tão densas quando você está chegando num lugar novo. Há pouco tempo, a gente foi lá para a costa oeste, que é Halifax, é a capital de Nova Escócia, e lá tem muito francês. Então, a gente parou num posto na estrada e eu tinha que comprar gelo, porque Nova Escócia tem muita lagosta e peixe. Então a gente voltou para casa dirigindo, que foi uma viagem super longa de 3 dias, e com um isopor que tinha que ficar renovando o gelo toda hora. E aí entrei nesse posto de gasolina para pedir gelo. E aí tinha uma fila, né? E tinha uma moça bem jovem, muçulmana, porque ela estava com o véu e tal, tentando atender as pessoas. E muita gente falando inglês. E ela não conseguia entender nada, e estava mal confusão. E aí uma outra pessoa lá estava tentando ajudar, mas eles estavam ocupados, tinha um monte de gente e tal. E eu fiquei observando aquilo e fiquei imaginando como que deve ser difícil para ela fazer tudo aquilo. E eu, né, passei por isso, não assim, né, mas ela realmente não falava nada de inglês. Mas eu tenho a maior simpatia e o maior carinho por pessoas que estão tentando se comunicar em outra língua. E aí chegou a minha vez, e aí eu falei só uma palavra, eu só falei ice, please. E ela não conseguiu entender nem isso, nem ice. Então, assim, aí eu fiquei pensando, puxa, eu tô aqui, né, tentando entender a situação dela e tal, mas assim, o que ela podia ter feito naquela situação de trabalhar naquele lugar é realmente ter pesquisado um pouquinho, bom, que palavras que eu vou precisar falar aqui, né? Os principais produtos que tem aqui nesse posto que eu vou precisar entender. Sei lá, vai que ela não tenha tido tempo de fazer isso, a gente nunca sabe, tem muita gente nova chegando aqui no país por causa da coisa do Afeganistão, e eles estão começando a trabalhar assim logo de cara, né? Eles têm que, não tem muito jeito, então qualquer trabalho é trabalho, então não dá para julgar, mas assim, é muito duro quando você não tem o básico do básico para poder se comunicar, é muito difícil. Mas o legal é que a gente consegue fazer muita coisa antes de ir,
Então, se você está planejando, aliás, quem estiver planejando sair do país ou está precisando fazer um curso fora ou trabalhar, me escreve aí, faz um comentário, que é sempre legal de saber. E para onde que a pessoa está indo. E o que a gente puder ajudar, eu estou aqui para ajudar mesmo, porque o importante é encarar a nova aventura como uma forma de ampliar tanto as habilidades mentais da gente, porque falar duas línguas dá maior trabalho, né? E isso é uma razão para se ficar muito orgulhosa de estar comprando essa briga, porque não é fácil. É uma coisa super legal, mas requer coragem. Depois que a gente faz, a gente olha para trás e fala assim, nossa, não foi tão difícil. Mas aí, na medida em que eu estou preparando esses conteúdos para dividir aqui com vocês, eu começo a lembrar de algumas coisas, de alguns exemplos, e começo a lembrar de como, na hora, a gente nem percebe, né? Você passa por cima, né? Porque um dia acontece uma coisa, você dorme, no dia seguinte já aconteceu outra, você já tem que sair atrás de muitas coisas. Então, isso me ajuda a preparar e a lembrar de muita coisa que vai poder ajudar vocês nessa aventura, se é que vocês vão fazer isso logo ou mais a longo prazo, de encarar morar num outro país.